Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. E vamos declarar a palavra. Vamos declarar a palavra, que essa palavra seja revelada para todos quantos vão ouvir, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. Coloca a mão na sua Bíblia. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, eu digo como Ló falou àquele anjo, só mais esta vez, não te indignes por minha causa, mas revela a tua palavra, Senhor. Revela a tua palavra para que o Senhor seja glorificado, reconhecido. Quem sou eu para te ensinar? Então eu digo, revela a tua palavra para que todos possam entender e compreender os seus mistérios. Então revela a tua palavra, dá entendimento e sabedoria, para que todos possam compreender as Escrituras. Revela a tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia, para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão. Dá entendimento, em nome de Jesus te peço, dá sabedoria, dá revelação, dá o perfeito entendimento espiritual para quem vai ouvir e acompanhar essa ministração na sua Bíblia. Isso em nome de Jesus Cristo eu oro, eu peço, eu intercedo e te agradeço por fé, que eu sei e creio que o Senhor vai dar entendimento, vai dar sabedoria e vai dar revelação. Amém? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Palmas ao Rei dos Reis. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Olha, se alguém aqui não tem ainda o livro volume 10, série Graça e Apostolado, nós temos na livraria, tá? Se alguém aqui não tem, estamos ao vivo pela internet, YouTube e Facebook. Quem não tem aqui, adquira na livraria depois, terminando a reunião, tá? Temos também algumas revistas, O Mover, para quem não tem, revista de evangelização. Adquira algumas e dá lá por irmão batista, dá lá por irmão presbiteriano, dá por irmão crente, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, dá para ele. O Espírito Santo vai falar com ele, pode ter certeza, falou comigo, falou com você. O Espírito Santo vai falar com os seus filhos. Então é simples, para você participar, como Paulo disse, faço de tudo para ser participante do Evangelho. Já que, o que nós vamos falar nessa noite, por favor? Graça, reino inabalável. Falem o que quiser falar, persigam, falem mal, não aceito, não gosto, não concordo, onde se viu, não tem problema. A graça é um reino inabalável. Ela foi instituída, estabelecida com o sangue do Deus vivo. Não tem quem apaga, não tem quem anula esse sangue. E estava profetizado e predestinado que esse reino seria inabalável. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, por favor. Daniel, lá atrás, antes de Mateus, né? Depois de Salmos. Daniel, do lado de Ezequiel. Se tiver dúvida, vá em Mateus, ou então abra em Salmos no meio da Bíblia, para frente. Tá? Você está em Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, você vai achar o Daniel, capítulo 7, graça, reino inabalável, que não altera. Como eu disse, até Tiago falou, Tiago 1, não tem sombra de variação. A graça é inabalável, Mário. A graça não tem quem desfaz o que Deus fez. Ô Mário, lá na cruz, quando Jesus morreu, tinha 2 ladrões. Jesus no meio, tinha um ladrão do lado direito dele e um do lado esquerdo.
Lucas 23, estou citando. Para um dos ladrões, porque teve um que se compadeceu de Jesus, teve outro que zombou. Teve um que falou assim: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Isso não é zombar, não é escarnecer? Tipo assim, você curou cego, curou leproso, curou paralítico e agora não consegue sair da cruz? Você não fez lá? Curou cego, curou paralítico, curou leproso, curou blá blá blá. Então, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro ladrão falou assim: ei, cala sua boca, você não teme a Deus? Nós, por bom motivo, estamos aqui, mas este, que mal que ele causou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Interessante que o ladrão só pediu para lembrar dele. Eu imagino eu no céu, no paraíso, e lembrar de alguém. Acho que eu vou lembrar de alguém, irmão, se eu estou lá no paraíso, em Rua de Ouro Cristal. Está me entendendo? O ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina Jesus entrando. Oh, peraí, o que foi? Não estou lembrando do ladrão lá. Jesus fez muito mais que apenas lembrar dele. Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não vou só lembrar de você. Você vai estar lá comigo aonde eu estiver. Que graça que é essa, hein? As pessoas têm dificuldade de entender a salvação. As pessoas têm dificuldade. Por um único motivo, Helder. Que é o motivo que Paulo diz para nós não fazer. Que é não conhecer ninguém segundo a carne. Por quê? As pessoas, elas costumam olhar o exterior. Aí não gosta do cabelo, não gosta da roupa, não gosta da voz, não gosta do seu jeito, não gosta do exterior, não gosta. E aí olha o exterior e fala assim: não, você não é salvo, nunca você vai ser salvo com esse cabelo, com essa voz. Está me entendendo? É verdade. Então as pessoas têm uma enorme dificuldade de entender, e pior, de aceitar a salvação. O vô da pastora morreu e ele disse assim para mim: ah, você acha que um ladrão vai estar no céu? Ladrão, bandido. Eu tentei algumas vezes pregar para ele. Nas primeiras vezes eu fiquei quieto, né? Eu falei: coitado, velhinho católico, não vou. Mas aí ficou falando muito, eu não aguentei. Passou um tempo, eu falei: pastor, eu vou pegar ele, hein? Eu vou falar com, não estou aguentando. Porque eu sabia que eu era pastor, não podia me ver que, você acha, do nada, você acha que o ladrão vai ser salvo? Era provocando, né? Eu nem falei nada, por que ele me via aí? Você acha que o ladrão vai ser salvo? Eu não acredito nunca, onde se viu um ladrão ser salvo? Aí um dia eu não aguentei. Falei: o senhor não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Falei: Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Era um ladrão. Tipo assim, aquele ladrão Jesus salvou. Você acha que Jesus ia salvar uma pessoa, única pessoa? Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês precisam todos entender perfeitamente. Eu orei para isso. Por quê? Porque o que eu vou falar é sobre um reino que é imutável. Imutável, inabalável, não altera, inalterável. Ele não vai mudar o reino. O que ele estabeleceu não vai mudar. Eu não aceito nunca. Ele não vai mudar, irmão, porque você não aceita. O vô da pastora morreu sem aceitar, mas ele não muda. A graça é um reino inabalável, imutável, inalterável. Morreu um rapaz na vila lá, estava conversando com a minha mãe, o apelido dele era Carlinho. Falei: mãe, o Carlinho morreu, né? E tinha um irmão, o meu irmão da lei, tem um irmão que é da lei, pastor da lei. Ele estava lá do lado, na sala. Eu, minha mãe e meu irmão. E eu falando: mãe, o Carlinho morreu, né? Minha mãe: graças a Deus que ele foi salvo pela graça. Puxa, por que meu irmão, quem que é salvo pela graça?
Onde você viu ser salvo pela graça? Que é isso? Onde você viu? Aí já ficou bravo, já ficou nervoso, porque não batizou, porque não sei o que, não sei o que lá. Pode ficar bravo, pode ficar o que você quiser. A graça é um reino inabalável e imutável. A salvação é pela graça. Fica bravo, fica nervoso, não vai mudar nada. Salvação é pela graça. Efésios 2:8. Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, por favor. Daniel 7. Quem já achou, diga amém. Do lado de Ezequiel. Diga comigo assim, ó, é melhor eu entender. Diga, porque Deus não vai mudar o que Ele já estabeleceu. Dá um sinal se você entende essa frase. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Vai mudar por causa de mim, por causa de você? Por causa de quem que Ele vai mudar? Porque você não aceita, Ele continua Deus. Porque você não concorda? Eu sou filho de pastor da lei. Ô Juca, eu sou filho de pastor da lei, eu nasci crendo em livre-arbítrio. Predestinação para mim, você é louco, eu brigava com qualquer um. Não, onde se viu que predestinou? Então quer dizer que ele predestinou um para ser salvo e o outro não. Até que o Espírito Santo veio e falou, Entendeu? Muitos anos, o que é isso? Então ele predestinou uns para ser salvo e os outros não. Passou 1 ano, passou 5, passou 10, passou 29 anos, ele falou, Aí eu fiquei quieto, Então quer dizer que ele fez assim, e depois de 29 anos, ele falou, Eu vou falar o que para ele? Que ele está errado? E então naquela segunda-feira, abre aí em Romanos 8, 29, 30, abre aqui, abre aqui, abre ali. E os meus castelos foram tudo desmoronando, esfarelando. Ele me mostrou, Ele me ensinou. Os homens me ensinaram livre-arbítrio, mas Ele me ensinou, Efésios 1:11, que fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Efésios 1:11, fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Eu vou falar o quê, irmão? Efésios 1:11, fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Rosália, eu ia falar o que para ele? O que eu ia falar? Me dá uma ideia aí, porque eu vou falar o quê? Eu estava errado, me ensinaram errado. Filho de pastor, nunca ninguém me mostrou Efésios 1:11, nunca, nem de longe. Pelo contrário, combatiam a predestinação. Os batistas combatem a predestinação. E eu não conhecia a Bíblia. E eu cresci vendo pessoas combater. Eu comecei a combater também. Até que um dia, abra aí em Efésios 1:11. Quando eu abri Efésios 1:11, em Cristo fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Eu vou falar o quê? Propósito dele, vontade dele, eu vou falar o quê? Eu vou falar que ele está errado? Não consegui. Não teve jeito. Tive que render à soberania absoluta de Deus. Sobre tudo, sobre todos, ele tinha me incluído nisso. Porque Efésios 1:4 diz que ele tinha me escolhido antes da fundação. Eu não tinha nem nascido. Ele tinha me escolhido antes da fundação do mundo. Quebrou minhas pernas. Ele me escolheu, Efésios 1:4, e me predestinou, Efésios 1:11. Eu vou falar o quê, Mário? O que eu vou falar para ele? Se ele não era um homem, não era um pastor. Ele me mostrando. Olha aqui Efésios 1:4. Olha aqui Efésios 1:11. Eu só chorava. Eu chorava de soluçar. Ele venceu. Ele está certo. É claro que ele está certo. Ele sempre está certo. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Daniel 7:13, na sua Bíblia. Veja aí. Daniel 7:13.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno. O seu domínio é um domínio eterno. O seu domínio é um domínio eterno. Que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Cadê os que crê na Bíblia? Cadê os que crê na palavra de Deus? Você entendeu? Rafael, 2 versículos. Não tem para ninguém. E o 14 é a chave. É o ponto final. Imutável. Irrevogável. Inalterável. Inabalável. Além de ser eterno. Não tem competição, Elaine. Não tem concorrência. Mentiram para mim, hein? Mentiram para nós. Porque provavelmente você ouviu em algum lugar que Deus queria te salvar e cuidado que o diabo quer te mandar para o inferno. Você deve ter ouvido mais ou menos assim, que Deus queria salvar e puxava para salvar e o diabo puxava para te levar para o inferno. Cuidado que o diabo quer te levar para o inferno. Quer me levar para o inferno? Deus me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo diante dele. O diabo quer me levar para o inferno? Deus me predestinou segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. O diabo quer me levar para o inferno? Quando chegou o pleno conhecimento, o diabo que queria me levar para o inferno tinha sido aniquilado há mais de 2000 anos. Como que ele quer me levar para o inferno? Mentira em cima de mentira. E da onde vem essa mentira? Da luta, da tradição contra a palavra de Deus. É uma luta velha. Eu não tinha nem nascido, nem vocês. Deixa o Daniel 7 aberto. Abre em Mateus capítulo 15. Deixa o Daniel 7 aberto. Abre em Mateus capítulo 15. É uma luta velha essa aí. É uma batalha velha. Olha aqui, ó. Deixa o Daniel aberto. Abre em Mateus 15. Já achei, ó. Mateus 15. Olha lá. Versículo 1 em diante. Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Traduzindo, homens meramente religiosos. Estudado, tal, mas era só religioso. Não tinham vida com Deus. Como Moisés, como Davi, como Elias, como Jesus. Eram só homens religiosos. Fariseus e escribas. E perguntaram para Jesus, verso 2, por que quebram os teus discípulos? Olha com o que eles estavam preocupados. O fariseu e o teólogo, o escriba de ontem é o teólogo de hoje, só estão preocupados em o povo cumprir as tradições. Você conversa com um católico, o católico mesmo verdadeiro, ele fica com a tradição da igreja e deixa a palavra de lado. Eu já tive muitas experiências conversando com católico, mas muitas experiências. Não, porque nós sempre acendemos vela, nós sempre fizemos procissão, a igreja sempre teve, na verdade não é adoração, é veneração. Não, nós não adoramos imagens, nós apenas veneramos. Está querendo me enrolar, né? É isso? Está querendo me enrolar?
Não, porque, na verdade, essas estátuas, essas imagens... vai me falar que você não tem um retrato da sua avó guardado na sua casa? Pô, você quer me enganar mesmo, hein? Você não tem na sua casa lá uma fotografia do seu bisavô? Pegou o que eles querem dizer? Então, se você tem uma fotografia do seu bisavô na sala ou no álbum guardado, o que tem nós termos uma estátua aqui? Qual é o problema? Você não tem uma foto do seu bisavô. Olha onde eles entram, hein? Quem está entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem a servirás, nem a adorar. Primeiro, não é para você fazer. Não é para fazer, mas fazem. Não é para servir, mas servem. Jeremias 10, não é para você conduzir em procissão, e conduzem. Então, há anos, 32 anos de ministério, quantas pessoas eu tenho conversado que briga, fica de mal, defende com unha e dente as tradições, acima da palavra de Deus. Não, mas a palavra... Não, mas nós sempre fizemos, a igreja sempre... A igreja é a igreja mais velha, é a igreja mais antiga. Essa conversa não cola mais, né? De igreja antiga, isso não cola mais, né? Não, porque Pedro foi o primeiro papa. Primeiro papa, o Pedro? Fui ler a Bíblia, Mateus 8. Jesus curou a sogra de Pedro. Opa, tem coisa errada aí. O católico diz que o Pedro foi o primeiro papa. Mateus 8. Jesus curou a sogra de Pedro. Papa não pode casar? Tem coisa errada. Está querendo me enganar, hein? Quem é que está entendendo? Quem já ouviu que Pedro foi o primeiro papa? Quem já ouviu isso? Mas Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era o quê? Mas papa não pode? E agora? A conta não bate, não fecha. Tem coisa errada, ele está querendo me enganar. Quem está entendendo? Mas eles não mudam só se Deus se manifestar mesmo, só se Deus intervir mesmo. Porque a tradição, infelizmente, está acima do que está escrito. E para mim isso é uma vergonha lamentável. Porque lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Provérbios 30, toda palavra é verdade. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração. Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura. Quer dizer, não tem nada acima da palavra. Mas, Mateus 15, verso 2. Jesus respondeu, por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis, quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem teu pai nem tua mãe. Nossa, eu não acredito que eles falaram isso para Jesus. O mandamento é honrar o pai e a mãe. Eles falam para Jesus no versículo 6, esse não precisa honrar nem teu pai nem sua mãe. Aí Jesus falou, assim invalidaste pela vossa tradição o quê? O mandamento de Deus. E você acha que não tem incontáveis pessoas invalidando, passando por cima, pisando em cima, pondo de lado a palavra só para cumprir uma? Maial Judas. Onde está escrito na Bíblia Maial Judas? Não ouvi. Aonde? Em lugar nenhum. O Judas da Bíblia, Jesus disse, o que tem para fazer, faça depressa. Então ele se levantou da mesa e foi se enforcar. Ninguém malhou ninguém. Da onde saiu esse negócio de Maial Judas? Vocês, responde aí, vocês conhecem a Bíblia. Eu estou aprendendo ainda, mas vocês conhecem. Da onde saiu esse negócio de Maial Judas? Missa do Galo. Lá onde na chácara que eu comprei, tem um galo que... Socorro! Todo galo que eu conheço é...
esse não, esse é, socorro! Eu vou gravar, vou trazer, vou filmar, vou gravar ele. Não, filmar não, porque eu não sei qual galo que eu nunca vi ele. Eu só ouço ele. Socorro! Aí inventaram a missa do galo, inventaram o Maial Judas, inventaram um monte de coisas. Volta para o Daniel 7. A verdade é que os escolhidos de Deus não serão enganados. Os escolhidos de Deus não serão enganados nem confundidos. Diga bem forte, Romanos 9:33. Não, tem que ser todo mundo. Romanos 9:33. Quem nele crer não será confundido. Olha, eu vou falar a verdade. Eu vou ler o Daniel 7 e vou mudar de assunto. Os nossos irmãos católicos eram para estar muito longe de nós, da nossa fé. Muito. Por quê? Porque foram eles que traduziram a Bíblia. O padre João Ferreira de Almeida era um padre. João Ferreira de Almeida, o Antônio Figueiredo, de 1821. Eles que traduziram a Bíblia. Não era para eles estar bem na frente, com a graça, com o apostolado. É ou não é verdade? Eles que traduziram. Você imagina traduzir a Bíblia e chegar em Romanos 8, nenhuma condenação há. E chegar em Romanos 1:5, recebemos a graça. Chegar em Efésios 2:8, fomos só. Mas você não vê ele citar esses textos. É um mistério, né? É o mistério da cegueira. É porque como que traduz e não entende? Como que traduz e não receberam a revelação? Porque estão ainda fazendo o contrário ao que está escrito, que eles mesmos traduziram. Daniel 7,14, vou mudar de assunto. Fixa os seus olhos em Daniel 7,14. Ó, foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio, é bom você marcar isso, sublinha aí, ó, é um domínio eterno. Não tem competição. Não tem competição. Não tem esse negócio de Deus quer te salvar e o diabo quer te mandar para o inferno. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Eu passei em igrejas que os pastores faziam até teatrinho. Deus quer te salvar. E eu pensava assim, né? E o diabo quer te mandar para o inferno. Então um puxava de lá, o outro puxava de cá. Vai estourar, vai estourar. Isso nunca aconteceu, isso nunca existiu. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Não tem ninguém disputando com Ele, brigando com Ele, querendo tomar o lugar dele. Eu vou falar de novo. Deus é soberano. Muitas igrejas mentem. Muitas igrejas mentem, torcem a palavra, pisam em cima dela. Quer um exemplo? A igreja do Sal diz que tem um mal na sua vida, que o demônio, que o diabo. Sabe o que está escrito? Paulo fez uma pergunta para os coríntios. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Coríntios 6,19, proveniente de Deus, ou seja, o Espírito que está em você provém de Deus. Aí o bicho Macedo diz que... Aí ele diz que o mal, que o demônio, que o diabo mentem, torcem, pisam em cima da palavra, dizem que você não é salvo. Quando está escrito, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está claro ou não está claro que pisa em cima da palavra? Ou vocês não percebem isso? É só você ler devagarzinho Daniel 7,14. Foi-lhe dado um domínio. Sabe o que Jesus disse em Mateus 28,18? Diga, Mateus 28,18.
Jesus falou: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Olha o Daniel aqui, ó. O Mateus 28, 18, olha o Jesus falando. Jesus em Mateus 28, 18. E o Daniel 7, 14. O Daniel, seu domínio eterno, foi-lhe dado um reino. E Jesus, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Se o ser humano, o homem, parar um pouquinho para pensar, se ele lê a Bíblia e parar um pouquinho e pensar, ele vai ver que não tem lógica. A igreja do sal, a igreja do truque, né? E a igreja do boiadeiro e tantos outros. Não tem sentido, não tem lógica, é mentira, é enganação, é um sistema só para prender e amarrar as ovelhas, aprisionar as ovelhas. Pensa, não tem lógica a campanha de libertação se Cristo morreu para te libertar. Não tem lógica a campanha de libertação se Cristo morreu para te libertar. Matemática, 2 mais 2, 4. Se ele morreu para me libertar e ele já morreu, eu estou? Ué, isso é matemática. Mas na igreja do sal não existe Gálatas 5:1. Lá não existe Gálatas 5:1 que você já está liberto. Lá não existe Gálatas 2:8 que você já é salvo. Lá não existe Efésios 1:3 que você já está abençoado. Lá não existe 2 Coríntios 5:17 que você já é uma nova criatura. Lá não existe essas coisas. Você vai ser se você passar pelas mãos. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. E o bicho Macedo é o pedágio. Jesus é o caminho, mas você tem que passar por ele. Você tem que pagar. Está entendendo? Jesus é o caminho, mas ele é o pedágio. Você tem que passar por ele e pagar. Entendeu? Porque se você não fizer a campanha, você não vai ser salvo. Se você não fizer a campanha, você não vai ser liberto. Se você não fizer a campanha, você não vai ser abençoado. Então Jesus não fez nada e a Bíblia é uma mentira. Mas não é a Bíblia que é uma mentira. Ele que é um mentiroso. Está claro ou não está claro? Você acha que a palavra de Deus, Adriano, você acha que a palavra de Deus está errado, irmão? Está escrito que ele te libertou. Está escrito que ele te abençoou. Está escrito que ele te salvou. Você acha que a palavra está errada? Você acha que Deus vai mentir? Quem está mentindo é um homem. Quem está percebendo isso? Pode falar assim? Assim? Então tá bom. O problema é que o povo de Deus é um povo burro. Que não lê a Bíblia. Que gosta de ser enganado. Ama a mentira. Falei. Se o povo junta todas as denominações do mundo, se o povo de Deus cresce em Jesus, cresce na Bíblia, na palavra de Deus, nem existiria esses lugares, se cresce no que Jesus fez na cruz. Mas não acredita, não crê. Crê no que o homem fala. Você vai ser abençoado depois que você fizer isso. Não, mas Jesus, não. Você vai ser esse depois que você... Então o povo de Deus não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus. O Espírito Santo está mandando falar. Acredita em homens mentirosos. E isso é uma vergonha, é lamentável isso aí. Daniel 7,14, para terminar. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, sublinha aí, ó, é o único. Que gozo, que alegria, que prazer em saber que é o único reino que não será destruído. Pode aplaudir. Quem está em graça? Diga comigo, o reino de Deus, cujo rei é Cristo, é o único que não será destruído. Cadê o reino de Nabucodonosor? Que pediu para adorar a estátua, que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Cadê o reino dele? Cadê o reino de Tiro? Cadê de Herodes? Cadê o reino desses?
Cadê o tirano? Cadê o Hitler? Todos os reinos caem, o homem morre, o reino cai. Mas o de Jesus Cristo é o único reino que não será destruído. Pastor, por que você crê em Jesus e não crê em Buda? Porque o nome de Buda nem está na palavra de Deus. E o Buda morreu e não ressuscitou, está morto ainda, igual Maria, igual Paulo, igual Moisés, igual Davi. Como é que eu vou crer em quem está morto? Cada um crê no que quiser crer. Mas eu sou de um modo racional. Eu vou crer entre Buda e Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Mas como que você sabe? Eu li a palavra de Deus. Eu li na Bíblia que Jesus nasceu, Mateus 1. Viveu 33 anos, Lucas 2. E morreu e ressuscitou, Coríntios 15. E foi visto por mais de 500 irmãos. Então Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. E o Buda? E o Maomé? Cadê o Allan Kardec? E por aí vai. Cadê Krishna? Cadê o Chico Xavier? Cadê? Cadê todos? Jesus Cristo é o único que o seu reino não será destruído e o seu domínio é eterno. Então a minha fé é uma fé racional. Hebreus capítulo 12. Nós temos que... Romanos 12 diz que para apresentarmos um culto racional, nós temos que ser racionais, irmã. Eu não posso crer em um pedaço de madeira. No catolicismo coloca um boneco de madeira numa cruz e eu vou ter que agachar, reverenciar um boneco de madeira. Não, porque aquele boneco lembra Jesus. Lembra longe, né? Porque Jesus não era daqui, né? Tem mais, né? 2 Coríntios 5,7, andamos por fé, não por vista. Eu não preciso ver um boneco de madeira para que eu creia em Jesus. Eu não preciso ver um boneco, porque está escrito, não farás nenhuma imagem de escultura, nenhuma semelhança do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não é para fazer boneco de ninguém. Porque Deus é Espírito. Como é que é fazer um boneco de Deus? Se Deus é Espírito. Você acha que na igreja de Corinto tinha um boneco de Jesus? Você acha que na igreja da Galácia de Roma, você acha que tinha um boneco? Sério? Você acha que tinha um boneco de Jesus? Na igreja de Filipos? Nos Tessalonicenses? Claro que não tinha lugar nenhum. Está vendo que o sistema mente? Não está vendo que o sistema engana? Para aprisionar, para prender, para manipular sua mente. O justo vive por fé, não anda por vista. Nós não precisamos ver nada. Nós cremos em Deus. Deus é Espírito. Cremos por fé. Por isso que Deus diz para não fazer imagem. Por isso que Deus diz para não fazer imagem, porque o justo vive por fé. Eu não preciso ver. E como é que eu vou ver Deus se Deus é Espírito? Como fazer uma imagem de Deus, um boneco de Deus? Hebreus capítulo 12, verso 28, por favor. Hebreus 12, 28. Diga comigo, graça, reino inabalável. O Espírito Santo está mandando falar. Um dia um homem foi na minha casa, 1998. Só um pouquinho longe, né? 1998. Bateu palmas, me chamou. Ô, pastor. Ô, pois não, abençoado. Eu vim aqui provar que você está errado. Eu estou quieto em casa, irmão. Eu vim provar que você está errado. Você já parou para pensar que você pode estar errado? O Espírito Santo veio sobre mim. Ele falou 2 vezes. Ele falou, já parou para pensar que você pode estar errado? Eu falei, não tem como eu estar errado. Na calçada eu dei um grito, não tem como eu estar errado. Peguei a Bíblia dele, da mão dele, eu estava em casa, não sabia. Peguei a Bíblia dele e falei, olha aqui, a Bíblia só tem 2 alianças. A segunda aliança provou que a primeira era falha, imperfeita, estava errada a primeira. A segunda provou que a primeira estava errada. Eu falei, cadê a terceira para provar que a segunda, que é a graça, está errada?
Cadê a terceira aliança? Só tem duas. A segunda mostrou que a primeira estava errada. Cadê a terceira? Para provar que a segunda está errada. Eu vou provar que você está errado. Eu vou lá em casa, eu tenho uma lista, que eu fiz uma lista, eu vou te provar que você está errado. Eu vou lá buscar, eu vou te provar, vou voltar aqui. Isso foi em 1998. Estamos em 2025, estou esperando ele voltar com a lista. Ele falou que ia provar que estava errado. Diante de Deus, estou esperando ele voltar com a lista e provar que está errado. Digam, a graça é um reino inabalável. O único reino que não será destruído. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido, ó como que começa o texto, Hebreus 12, 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Isso é muito forte, irmãos. Diga comigo, eu recebi um reino que não pode ser abalado. Daniel disse, não pode ser destruído. Você não fica feliz, irmão, com uma palavra dessa? Que gozo eu saber que a graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Que gozo saber que é o único reino que não será abalado, que não será destruído. Eu tenho vontade de sair voando. Eu estou em graça. É o único reino que não será destruído, não será abalado. Eu estou no caminho certo. Diga, eu estou no caminho certo. Oh, maravilha. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Agora é a sua parte, hein? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Senhor, graças te dou, porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de ti. Em amor me predestinou. Pai, graças te dou, porque nenhuma condenação há mais em mim que estou em Cristo Jesus. Pai, graças te dou que agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu recebo esse reino que não pode ser abalado. E eu retenho com reverência e santo temor. Se tiver escrito, eu creio. Falem o que quiser. Pode falar que é do diabo, que já foi aniquilado. Pode dar golpe baixo, falar que é a igreja do capeta, que é do... Pode falar o que quiser, irmão. A graça é o único, Daniel 7,14, é o único reino que não será destruído. É o único reino que não será abalado. O Espírito Santo está mandando eu falar uma coisa aqui. Foi profetizado por um profeta, homem de Deus que eu conheço. Esse eu sei que é homem de Deus mesmo. Foi profetizado que quando o bicho da seda morrer, todo o reino vai cair por terra. Porque já está tendo briga, disputa de poder, enquanto está vivo. E ele não tem um segundo. Ele não tem um vice. Talvez o genro está tentando pegar um pedaço lá, né? Porque fica com a filha lá na televisão, casais de amor, blá, 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 casamento blindado, essas conversas aí. Mas, na verdade, quando o bicho morrer, não tem... Quando Davi morrer, não tem o Salomão. Quando Moisés morrer, não tem Josué. Foi profetizado que o tempo do Salomão vai virar um teatro, um lugar turístico em São Paulo, lá na Celso Garcia. Você já parou para pensar nisso aí? Que quando o homem morrer, não tem herdeiro, principalmente em questões espirituais. Os morcegos, os abutres
vão tomar conta. Provavelmente nem a Record não vai ter mais. Porque os abutres vão cair em cima da carne. Tem alguém entendendo o que estou falando aqui? Vamos terminar com Hebreus 10. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com Hebreus 10. Bom, ele é mais velho que eu. Não estou desejando a morte de ninguém, mas ele é mais velho que eu. Então, teoricamente, ele vai morrer primeiro. Isso quer dizer que eu vou estar vivo para ver? Eu recebi um reino que não pode ser destruído. Ele não. O reino dele... Rui. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não tem um Josué. Ele não tem um Salomão. E os abutres... você não está entendendo, irmão. Você viu lá o lobo, né? Você viu lá? Você viu naquele vídeo que eu te mandei. Os abutres estão só assim, ó. Voando. E ele está, show que eu não morri ainda. Vocês não estão entendendo. Está entendendo o que eu estou falando? Fica vivo mais um pouquinho. Fica vivo mais um pouquinho. Alguma coisa vai acontecer. Porque não tem herdeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito dinheiro. É muito poder. E a ganância dos abutres, você não tem ideia. Dos cães gulosos. Você não tem ideia, você não tem noção quando ele morrer. A mulher não vai segurar nada. A mulher não fala nem amém. A filha é uma coitada. O genro está voando por cima dele. Não morre ainda não, tá? Espera mais um pouquinho. Vamos terminar com Hebreus 10. Quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 28. Deixa eu te explicar como que era antes e como que é agora. Neste reino que não pode ser abalado. Vamos terminar com Hebreus 10, 28. Todo aquele... Assim era na lei. Hebreus 10, 28. Todo aquele... Mário, Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Nós estamos debaixo da lei de Moisés? Então, graças a Deus, não é com a gente, né? Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, não é o nosso caso do castigo, porque nós recebemos a graça apostolado. Amém, abençoados? Então esse castigo não é para nós, hein? Mas o bicho lá, ele tem uma Bíblia que tem Hebreus 10, 29. Ele deve ler. Ele tem que ler. Ele precisa ler. Olha aqui, ó. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor. Diga bem forte, quem? Aquele que pisar o Filho de Deus, que é o que ele está fazendo. E ele não é o único. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual... Eu não falei que a graça... Cadê Jaque? Eu não falei que a graça é um reino inabalável, imutável? Com o qual foi santificado. O sangue já foi derramado e já santificou. Não vai ser liberto, não vai ser abençoado, não vai ser salvo, não vai ser justificado. Não será, já é. Por isso pela graça sois. Porque você já foi abençoado, já foi salvo, já foi liberto. Agora aquele que pisar em cima desse sangue, que é o que ele está fazendo, e muitos também, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, que é um reino inabalável. Então coisas vão acontecer com os que estão pisando o sangue de Cristo. Para nós não. Levante as mãos. Digam: recebemos a graça e o apostolado. Por amor do seu nome, Senhor. Para a obediência da fé.
entre todos os gentios. Paulo disse que foi enviado por Deus, apóstolo, pregador e mestre dos gentios. Nós estamos debaixo do apostolado de Paulo, luz dos gentios, apóstolo dos gentios, mestre dos gentios. Graças a Deus, estamos corretamente na direção de Deus, segundo o seu propósito, para a igreja, que é receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode dormir em paz. A graça seja com todos vocês, e que você tenha saúde, e tenha prosperidade, e tenha anjos em seu favor, todos os dias, enquanto vocês estiverem debaixo da graça e do apostolado, que é a perfeita direção de Deus para as nossas vidas. Amém? 3 vezes graças a Deus, graça e paz.